Olá pessoal, nossos cumprimentos mais uma vez a você que separa um tempo para acompanhar essa linha de ação específica com relação à Telex Free. Por que nós estamos ressuscitando esse assunto novamente? Já se passaram aí mais de 2 anos, algumas pessoas simplesmente aceitaram. Perdemos, não tem mais o que fazer, fomos humilhados, fomos alvos de golpistas e a culpa é do governo, a culpa é disso e daquilo, e nós ficamos nessa situação confortável, por assim dizer. Enquanto outras pessoas saíram dessa realidade e chegaram à conclusão de que tinha alguma coisa para ser feita. De lá para cá, algumas ações que tomamos não frutificaram em nada. E isso todo mundo atestou ao longo do tempo. Contrastando com essa realidade, nós chegamos à situação onde nós tivemos que admitir: se faz necessário uma ação judicial para conseguir a restituição dos valores. No mês de novembro do ano passado, outubro, novembro do ano passado, nós apresentamos a FM Assessoria na pessoa do Dr. Márcio Moreira de Almeida. O Dr. Márcio, até então, assumiu uma série de processos que fizeram parte da nossa rede, pessoas que diziam: esse processo de informação, o camarada adotou uma postura correta, é um cara confiável, não é mais um pilantra, perdoe excesso de franqueza, você sabe que não é minha marca registrada mais evidente ter papas na língua quando se faz necessário que a verdade seja dita. E nós, infelizmente, estamos lidando com 3 alas dos profissionais advogados, me perdoe excesso de franqueza. Nós temos a ala daqueles que sabem o que estão fazendo, mas, no entanto, por se valer desse conhecimento, estão cobrando catastróficos e faraônicos valores que excedem, muitas vezes, 30% da ação. Nós temos a segunda linha de ação, que é aquele profissional que não sabe de nada que está acontecendo, que é aquele que chega diante do indivíduo e diz o seguinte: mas tu foi estúpido, tu foi burro, não acredito que tu caiu num golpe da pirâmide financeira. E daí nós temos a terceira linha de ação, que ali, alguns gatos pingados, me perdoe excesso de franqueza, falo pela terceira oportunidade dessa sentença, me perdoe a franqueza, mas temos uns gatos pingados que sabem o que estão fazendo e ainda não perderam a capacidade de serem humanos, que é aqueles que conseguem entender uma situação. Não, a partir do momento que eu ajuizei, existe uma ação, existe uma restituição dos valores, a restituição está acontecendo, pode já tirar o telefone, fique à vontade, Márcio. A restituição está acontecendo e a partir dessa realidade nós vamos trabalhar. Esse é o circuito, esse é o ponto, meu querido. Para falar exatamente sobre isso, eu estou tendo a grande satisfação de, nessa oportunidade, falar diretamente com o Dr. Márcio. E é importante salientar que para ele sair do anonimato, porque até então a pessoa física era anonimato. Gente, vocês têm plena ideia de como isso é realmente uma ação de ilibada nobreza? Por quê? A gente que fez parte do circuito, que trabalhou, fomos alvos de comentários simplesmente sórdidos e medíocres. E vamos lidar com isso. Doutor Márcio, me perguntaram quanto que tu estava me pagando para me indicar você. Sabe quanto que eu estou ganhando para indicar o Márcio? Você acha que eu estou sendo legal de indicar o escritório do Márcio? Não. É porque numa porção de profissionais nós não encontramos quem tenha a capacidade de se importar para fazer um preço justo, para realmente batalhar pelo divulgador. Então esse é o ponto. Já falamos bastante. A pergunta mais relevante, doutor Márcio: aqueles que fizeram alguma coisa, aqueles que ajuizaram uma ação, estamos tendo alguma evolução ou nós temos que simplesmente nos contentar com o fato de que impacto está dificultando a vida das pessoas e já vamos falar sobre isso? Algumas coisas procedem, outras não. Mas, em se tratando disso tudo, para aquele que está lá, separando um tempinho para assistir esse vídeo, eu pergunto: o dinheiro da Telex Free, se a pessoa proceder da forma correta, volta para a pessoa? Boa tarde para ti. Boa tarde, Aércio. Boa tarde, divulgadores. É importante esse questionamento do Aércio, porque eu acho que é a pergunta que todo mundo se faz e é o receio de todo mundo ao ingressar com uma ação. Por quê? Será que esse dinheiro vai voltar? Doutor, você me garante 100%? Aércio, isso não é um questionamento único, exclusivo seu, e sim de todos os divulgadores. Doutor, você me dá 100% que vai recuperar? Infelizmente, pessoal, 100% de certeza, Aércio, nós não temos. Por quê? Estamos no Brasil, nosso judiciário é moroso e, infelizmente, a gente tem diversas adversidades, vamos dizer assim. Márcio, então qual que é o percentual que eu tenho de restituir? Você acredita pela sua experiência profissional? Lá em outubro, Aércio, nós trabalhávamos na casa de 50% de chance de êxito e 50% de chance de não dar certo. Não tínhamos essa ação ajuizada, não tínhamos procedente, não tinha pressuposto para a gente ter algum ponto de vista. Hoje eu te falo, que nós trabalhamos com 99% de chance. Por quê? Temos processo nessa fase.
Eu tenho processo de liquidação que já foi oficiado para o Acre. Nós temos posicionamento da própria Telex Free e até um questionamento teu na tua fase introdutória. Nós temos posicionamento da Telex Free concordando em restituir para o nosso divulgador. Porque, Pedro, de vez em quando eu vou te interromper, claro. Porque as pessoas muitas vezes divulgaram a notícia de que a Impactus estaria se posicionando contra o pagamento. Não, e nós vamos fazer de tudo para não pagar o divulgador. Isso não procede, então, para essa dissertação. Exatamente, temos casos, tem alguma peculiaridade processual no tocante a contas adquiridas por bônus e por pagamento de boleto, mas, em linha geral, a Impactus ela não se posiciona contrária à restituição. Tá? Inclusive, elas mesmo mandam para a gente o valor atualizado e manda que seja destacado da ação civil lá do Acre o valor que está penhorado. Traduzindo, me perdoe a franqueza, mas você, por exemplo, colocou lá 9 contas. Na matemática simplória, são R$9.000 que está ajuizado no Acre. A pessoa entrou com a ação, foi feito o trâmite, obviamente condicionado ao parecer do juiz e coisas dessa natureza. Sai o dinheiro do Acre e quando sai de lá, a própria empresa Impactus já está se posicionando para fazer uma revisão de valores? Sim. Na verdade, nós distribuímos o processo, a Impactus eles revisam, vamos dizer assim, para que haja manifestação por parte deles, eles concordam com a atualização dos valores, tá? E aí sim, oficia-se para o Acre, penhora do Acre da ação civil e transfere para o processo originário de cada divulgador, lembrando que é ajuizado em cada comarca, cada cidade, dependendo do endereço do divulgador. O juiz da cidade de Chapecó pode pensar diferente do juiz lá de Goiás, um exemplo. Exatamente. Então, doutor, uma pergunta, não sei se vou te colocar em maus lençóis. Numa matemática simples, nós temos um caso, por exemplo, que a pessoa colocou ali e foi o valor de R$15.000. Já temos, eu acompanhei alguns processos. Esses processos, já com a revisão, o valor já vem corrigido. Até o presente momento, o que nós conseguimos trazer de literal? Coloquei 15 mil, dependendo, obviamente, da condição do juiz e todo o trâmite. Nessa correção, por esse excedente de 2 anos, o que tem acontecido a nível de valores literal? Falando em números, inclusive eu tenho processo na casa parecida desses números. Hoje, em torno de R$15.000, atualizado está na casa de 24 mil. Exatamente, lembrando, tá, esse valor não é o doutor Márcio que está inventando, não é da cabeça de nenhum juiz, é utilizado uma tabela do Tribunal de Justiça para atualização que inclusive a Impactus está utilizando. Então esse valor em específico foi aprovado pela própria Impactus e solicitado para que seja penhorado da ação civil. Meu querido divulgador, você precisa entender uma coisa. A pessoa do advogado entra em cena, a juíza faz todo o trâmite, todo o processo. A Impactus está recebendo o teu pedido, a Impactus precisa tomar o parecer e precisa se posicionar. A própria Impactus, norteada por essa tabela que já vem de uma hierarquia maior, faz a atualização dos valores e volta. Se o juiz da comarca em questão já faz a solicitação do valor, o valor sai lá do Acre e vem para a comarca local e a partir disso é apenas o trâmite para que vá parar na conta do divulgador. Esse é o processo. Exatamente. Tá, nós já temos o procedimento do escritório de advocacia, na pessoa do Dr. Márcio, que adotou essa postura desde o mês de outubro e novembro, já uma série de processos em andamento, alguns já numa fase derradeira e final. Nós temos também, já passamos, o parecer, o procedimento da parte da Impactus. O que a Telex Free está fazendo com relação à petição de todos esses processos do povo, querendo a restituição e até mesmo o reajuste de valores. Agora, doutor, um momento final derradeiro. O camarada que está assistindo agora, ele não entrou com o processo, ele não acreditava mais. O outro camarada entrou, mas o advogado muitas vezes desencorajou. Porque você fez parte, aquilo que já falamos. Sim. Qual é o procedimento do divulgador? O que ele deve fazer para finalmente chegar? Porque assim, inevitavelmente, surge uma pergunta. Como que os teus processos estão andando e o processo do outro camarada não está andando? Significa que o Dr. Márcio é faraonicamente mais competente com o outro? Significa uma questão de tempo, como entrou no processo antes, agora... Enfim, dá uma apanhada. Tá, vamos lá, Edson. Primeiro falar de prazo. Tá? Lá em outubro, Edson, o prazo que nós estipulamos foi por experiência em outras ações de liquidações, tá, parecidas. Então foi um prazo estimado de 6 meses a 1 ano. Porque eu tenho comarca que anda extremamente rápido e isso, diga-se, pela quantidade de processos que tem em cada comarca
e tem comarca que é, infelizmente, muito demorada, morosa. Tá? Então, primeiro passo, o quanto antes nós ingressarmos com a ação, antes nós receberemos o valor. É linha de preferência, se foi oficiado para o Acre, tem o dinheiro lá, vai vir para a tua conta. Se chegar uma hora e acabar o dinheiro, infelizmente vai ter divulgadores que vão oficiar para o Acre e não vai ter valores a serem restituídos. Tá? Judiciário, infelizmente, o judiciário brasileiro é moroso. Então nós falamos em prazo, a questão de qual comarca. Comarcas maiores, a tendência é que demore um pouco mais. Por isso que os divulgadores das capitais, eles têm que se preocuparem um pouco mais. Por quê? A quantidade de processo é muito maior. Né? Então, nesse sentido, prazo, em média de 6 meses a 1 ano para restituir. Isso é o que a gente está tendo por média. Mas a restituição corrigida, doutor Márcio. Exatamente. E a restituição, a parte mais interessante. Eu vou falar de um caso prático, um team builder para divulgadores que conhecem, eram investimentos de 11 contas, em torno de R$33 mil. Um team builder hoje corrigido, eu tenho um caso que foi para 48 mil reais. Isso eu estou falando de processos que eu tenho, isso não são números que eu inventei. Isso aqui eu tenho o processo. Inclusive todos os processos são públicos, qualquer um divulgador pode ter acesso ao processo. Tá? Questão de prazo de restituição, 2 posições, Aércio. Infelizmente não tem como fazer mágica. Ou o divulgador assume uma postura omissa e se conforma que perdeu aquele valor. Eu não quero mais saber de Telex Free, para mim deu, eu já me estressei, perdi casamento, que já são casos que já me questionaram. Eu não quero saber de Telex Free. Bacana. Agora, Márcio, está me fazendo falta, eu preciso daquele valor. E outro, aquele dinheiro é seu, é do divulgador, é por direito, né? Para isso tem que entrar com a demanda. É simples, Aércio. 90% me perguntam, mas eu não tenho nenhum documento, eu fiz aquisição por back-office. Para isso nós temos mecanismos jurídicos para ter acesso a esses relatórios. Então a própria Impactos fornece para a gente um relatório, ela atualiza os valores, tem a data do câmbio que foi feita a aquisição das contas. Então judicialmente nós conseguimos, temos mecanismos para isso. Tá? Então é a postura do divulgador, em linhas gerais. Ou ele assume a postura de que não quer saber mais de Telex Free, ou ele pega e para restituir os valores tem que entrar com a demanda judicial. Agora, Márcio, uma pergunta para a gente encerrar. Lá no mês de outubro, novembro, você estava cobrando um valor simbólico para iniciar a ação, porque você tem escritório, tem telefone, tem todo um aparato. E você cobrava 10% no final. Enquanto nesse ínterim, será que acabou a bateria ali? Não. Não tá? Não tá? E o teu outro? Se tivesse acabado, nós já ia se estressar. Então, assim, nesse ínterim apareceu 30%, 40% até 50%. Agora que você tem 99% de certeza que o valor vai voltar e vai voltar corrigido para as ações que você já fez, você vai cobrar mais que os 10% se o valor simbólico inicial? Assim, isso aí eu acredito que o meu caráter estaria em xeque. Muito pelo contrário. O meu escritório, a postura que foi adotada no meu escritório, para os clientes lá de outubro ou para os clientes novos ou que ingressarão daqui 1, 2, 3 meses até a gente, se Deus quiser, resolver todos esses problemas da Telex Free, será o mesmo percentual cobrado. Ou seja, nós temos um custo operacional sim, né? Como você disse, é uma estrutura, eu tenho funcionários, eu tenho estrutura para manter e é 10% de honorários no final. Mas eu tenho uma conta family, que é em torno de R$3 mil, é 10% no final. Eu tenho 10 team builder, que é R$300 mil, será 10% no final. Até porque o trabalho é o mesmo. Exatamente. Gente, o que faria o Aércio Real Homem, esse abençoadinho, tocar nesse assunto de novo? Primeiro lugar, as minhas contas estarão, porque eu sempre adotei a postura de ser extremamente verdadeiro. Estarão. Mas como estarão, Aércio? Como que ainda não estão? Não estão porque eu tinha perdido a fé nisso. Eu tinha perdido a fé no ser humano que estava por detrás disso. Eu tinha perdido a fé nos profissionais que estavam à frente desse processo. Então, a partir de amanhã, estarão sob a custódia do Dr. Márcio. Nós temos 12 contas lá, o nosso team build, e nós vamos ter que recuperar isso. Tenho amigos queridos que fazem parte da minha linha de relacionamento pessoal, que pela minha falta de fé não se deixaram levar, e lá no mês de outubro, novembro, já entraram com o Dr. Márcio aqui. E agora já estão comemorando, porque muito em breve entra o valor deles já corrigido pela própria Impactos. Tá bem? Gente, a partir do momento que esse vídeo for postado,
já estaremos com os contatos do Dr. Márcio à disposição. É óbvio que nós teremos um fomento muito grande. Ah, Hércio, eu sou aqui de Brasília. Ah, Hércio, eu sou de Salvador. Ah, Hércio, eu sou aqui do Amapá. Não temos a quem recorrer. Nós podemos falar com o Dr. Márcio? Podem. Mas, Hércio, e quando for ajuizada a ação? Quando for ajuizada a ação, vai ser aí na comarca da tua cidade. A ação sai de Santa Catarina, mas vai acontecer dentro da comarca da tua cidade. E, obviamente, quando o processo deslanchar, vai ter o trâmite legal e depois você recorre aí mesmo. E vai ter o resultado aí mesmo. Gente, uma coisa eu deixo aqui. Você não pode aceitar as derrotas da vida sem ter a convicção de que lutou até o final. E a vitória só é digna de ser comemorada quando todos podem comemorá-la de fato. Então nós estamos com esta ação mais uma vez. Os contatos do Dr. Márcio estão aqui em cima. Ele tem assessoria, faz parte da cidade aqui de Maravilha, em Santa Catarina. Aqui está o link acima, já coloquei, para você entrar em contato com ele, para você visitá-lo aqui no escritório, para você falar com ele. E olha, acredite em mim, depois de todas as decepções que ao longo do tempo tivemos, você poder segurar o braço de alguém e dizer o seguinte: é digno da minha confiança e respeito, não é para muita gente. E o Dr. Márcio está aqui, está trabalhando. É um paulista que veio para o sul do Brasil porque se apaixonou. Olha que coisa bonita. E está aqui fazendo uma história gloriosa. Não conseguiu o título de advogado à toa, é batalhador. E está aí fazendo história, se importando com o divulgador. Lá em outubro, quando existia 50% de cada lado, ele estava com 10%. Agora, quando nós temos 99% de chance de que o valor venha corrigido, baseado na velocidade que você coloca a atuação para ser ajuizada, ele continua com a mesma postura. Doutor Márcio, muita gente que está assistindo a gente vai entrar em contato contigo, vai falar: rapaz, eu vi aquele teu cavanhaque, que coisa mais chique. Um último recado para esse povo, por favor. Pessoal, primeiro agradecer sempre a confiança do Aércio, de muita gente que o segue, que pertence à rede dele e outras redes, Aércio, porque, igual você mesmo disse, muita gente está desamparado. E é com pesar que isso acontece, porque eu acho que aí sim falta caráter e dignidade daquelas pessoas que cadastraram os divulgadores e viraram as costas quando mais precisou. Então são poucas as pessoas que deram a cara a tapa, que vestem a camisa e que ainda pensam em brigar pelos direitos de algumas pessoas. Então, gostaria de agradecer imensamente. Pessoal, vai estar sendo divulgados os nossos telefones. Vai ser um enorme prazer trabalhar com todos vocês. Nós conseguimos atuar no Brasil inteiro. Então já temos processo aí em 90% dos estados brasileiros. Nós só não atendemos a esse ainda, infelizmente, onde não é fórum digital. Porque onde não é fórum digital, torna-se oneroso para o nosso divulgador e eu não consigo atender com a excelência que eu quero manter no meu escritório. Tá? Mas indiferente, vai ter os nossos contatos. Gostaria de agradecer imensamente. E o que precisar, pessoal, a gente está aqui exatamente para ajudá-los. E muito em breve a gente faz mais um materialzinho que é para comemorar a literalidade da mascada na mão do primeiro divulgador que já fez a parceria junto aqui a essa questão tão nobre que tem sido adotada pelo doutor, não somente Márcio, como também por toda a equipe dele. Gente, era o que podíamos fazer. E sempre que a gente pensa, não suporto mais, parece que a gente aguenta mais um pouco, né? Povo, tá aí o contato para você. Entenda que o valor é teu, você merece, é seu por direito. E esse negócio não termina até que você recupere o que é teu, tá bom? Um grande abraço para vocês e aí estamos. Valeu!